Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Na nossa meditação no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, nós já chegamos no capítulo 3 e hoje nós vamos falar sobre o cidadão dos céus. Paulo, ele fala no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E este é o final do capítulo 3 de Filipenses. Aqui o apóstolo Paulo, depois de descrever o presente, falando da sua corrida rumo ao prêmio, e após demonstrar o seu zelo pastoral, alertando os filipenses acerca dos falsos profetas, ele lança seu olhar rumo ao futuro. E ele destaca 3 gloriosas verdades que são âncoras na nossa esperança. Em primeiro lugar, ele fala no versículo 20, que o céu é a nossa pátria. O apóstolo Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus. Paulo, ele utiliza o substantivo politeuma, pátria, que não se encontra em parte alguma do Novo Testamento. Esta palavra, ela descreve, sobretudo, a conduta dos crentes filipenses no mundo. Se a pátria deles está nos céus, a conduta deles também deveria ser compatível com esta cidadania. Assim como Filipos era uma colônia de Roma em território estrangeiro, também a igreja é uma colônia do céu na terra. Somos peregrinos nesse mundo. Não somos daqui. Nascemos de cima, do alto, de Deus. O céu é a nossa origem e também é o nosso destino. O nosso nome está arrolado nos céus, diz Lucas capítulo 10, versículo 20. Está registrado no livro da vida. E é isso que determina a nossa entrada final no país celestial. Por causa dessa expectativa de habitar em uma cidade superior, Abraão contentou-se em viver em uma tenda. Por causa da expectativa da recompensa dos céus, Moisés dispôs-se a abrir mão dos tesouros do Egito. Por causa da esperança de vivermos com Cristo no céu, nós devemos buscar uma vida de santidade. A cidadania é muito importante. Quando nós viajamos para outro país, é essencial ter um passaporte que comprove a nossa cidadania. Ninguém quer ter a mesma sina de um homem de um conto chamado Philip Nolan, que ele era um conto chamado O Homem Sem País. Nolan amaldiçoou o nome do seu país e por isso foi condenado a viver a bordo de um navio e nunca mais ver a sua terra natal, sem sequer ouvir o seu nome ou receber notícias acerca do seu progresso. Passou 56 anos em uma viagem interminável de navio, de mar em mar, e por fim foi sepultado nas águas do oceano. Nolan foi um homem sem pátria. O céu é um lugar, é um estado. É o lugar da morada de Deus e da sua igreja resgatada. É um estado de bem-aventurança eterna, onde jamais entrarão dor, lágrimas, o luto e a morte. Em segundo lugar, a segunda vinda de Jesus é a nossa esperança
Paulo afirma, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui 3 verdades também têm um destaque. Aquele que vem é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador e o Senhor. Nele a nossa salvação foi realizada e consumada. Ele venceu a morte, ressuscitou, ascendeu aos céus e ele voltará. Aquele que vem está no céu, assentado à destra do Pai. Jesus está no céu, é uma posição de honra, ele está no trono e tem o livro da história em suas mãos. Ele governa e reina soberanamente sobre a igreja e também sobre todo o universo. Aquele que vem é o conteúdo da nossa esperança. A igreja é a comunidade da esperança. Somos um povo que vive com os pés no presente, mas com os olhos no futuro. Vivemos cada dia na expectativa da iminente volta de Jesus. Que cada geração sucessiva da igreja desfruta o privilégio de viver como se fosse a geração que haverá de saudar o retorno de Cristo. A esperança do regresso de Cristo tem poder santificador. 1 João 3,3 diz assim: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como ele é puro. Em terceiro lugar, a glorificação é a nossa certeza sem equívoco nenhum. No versículo 21 que nós lemos, o apóstolo destaca alguns pontos. O nosso corpo será glorificado na segunda vinda de Cristo. Quando a trombeta de Deus soar e Cristo vier com os seus anjos, acompanhados de santos glorificados, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos e celestiais, como nos diz 1 Coríntios 15, 43 a 56. Os vivos nessa ocasião serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. O nosso corpo será semelhante ao corpo da glória de Cristo. Nosso corpo de humilhação, sujeito à fraqueza, enfermidades e ao pecado, será revestido de imortalidade e brilhará como o sol. Brilhará como as estrelas no firmamento. Será um corpo tão glorioso quanto o corpo da glória de Cristo. Seremos conforme a imagem do seu Filho, como diz Romanos 8, 29. Devemos trazer também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, 2. A glorificação do nosso corpo se dará pelo poder infinito de Deus. Paulo afirma no 21. Paulo afirma, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Que maravilhosa essa visão. Esse é o poder em ação, o exercício do seu poder. O termo subordinar significa ele vai organizar, colocar em ordem de dependência do inferior ao superior. Nosso problema hoje? Não colocar as coisas na devida ordem de prioridade. Uma vez que os nossos valores encontram-se distorcidos, desperdiçamos nossa energia em atividades inúteis. E a nossa visão está de tal modo obscura que a volta de Cristo não parece ter qualquer poder de motivação em qualquer área da nossa vida. Não há nada impossível para Deus. Ele pode tudo quando Ele quer. E Ele tomará o nosso corpo de fraqueza e fará dele um corpo de glória. Aqui há continuidade e descontinuidade. Será outro a partir do que existe, mas outro totalmente novo, diferente. Paulo ele conclui então esse capítulo 3 de Filipenses atingindo o grau mais alto da escada. Desde a conversão, com o seu repúdio a todos os méritos humanos, a justificação e a santificação como alvo da perfeição
perfeição sempre em mira. Ele atinge a grande consumação quando a alma e o corpo, a pessoa por inteiro em união com todos os santos, vai glorificar a Deus em Cristo nos novos céus e na nova terra, pelos séculos dos séculos. E tudo isso pela soberana graça e poder de Deus e para a sua eterna glória. Glórias a Deus, que o Senhor seja honrado e glorificado. E lembre-se, coloque sua vida em ordem e o Senhor como sua prioridade. Peça a Ele para abrir os teus olhos, para que você possa entender que a coisa mais importante que deve motivar a nossa vida e tudo o que fazemos é esperarmos a volta de Cristo. Lembre-se o que disse Paulo no final desse capítulo, falando que a nossa pátria é o céu e é para lá que nós devemos olhar e colocar a nossa esperança. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.